Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês? Beleza? Bom, meu nome é Rangel, sou professor de História aqui do Colag e hoje eu estou passando por aqui para dar umas dicas essenciais para a prova do Enem deste sábado. Bom, primeiro, todos vocês sabem, já ouviram, já cansaram os professores falar para vocês que é uma prova extensa, né? Uma prova cansativa. E isso não é só para você que está aí me ouvindo agora, né? São para todos os alunos que vão fazer o Enem. Então, a primeira coisa, né, a primeira grande dica para vocês no dia de hoje é fazerem a prova com calma, com tranquilidade, tá? Porque se é extensa para vocês, é extensa para todos os que estão fazendo, tá? Então, primeira coisa, calma, respira, vai em frente que tudo vai dar certo. Bom, propriamente de história hoje, eu vim falar duas coisas para vocês, tá? A primeira coisa, tomem cuidado na prova do Enem com as transições dos períodos históricos. Então vamos lá, só para vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? Então todos vocês sabem, né, que existe lá história antiga, história medieval, história contemporânea, história moderna e por aí vai. Assim como na história do Brasil, né? Brasil colônia, Brasil república, né? Brasil império. Então, essas transições são muito complicadas, às vezes, de vocês entenderem, tá? Porque normalmente a gente vê aí esses períodos históricos meio em caixinhas, né? Primeiro vem história antiga, depois vem a Idade Média, ou seja, ou a gente vê Brasil colonial, depois Brasil império, tá? E aí isso, eu tenho certeza que vocês já sabem. Qual que vai ser o diferencial para vocês na prova de sábado, domingo, perdão, se darem muito bem? Essas transições. Então, por exemplo, o que eu tenho no Brasil monárquico que veio do Brasil colonial, né? Ou, por exemplo, o que eu tenho da antiguidade que veio para a Idade Média, ou o que eu tenho na Idade Contemporânea que vem da Idade Moderna, e assim sucessivamente. Ok? Então, tomem cuidado com essas transições, né? Que é aí que pode pegar na prova do Enem. Tá? Então, eu vou dar um exemplo, vou dar um grande exemplo, tá? Por exemplo, no século XVIII, nós temos lá as revoluções burguesas, né? Revolução Industrial e Revolução Francesa, respectivamente. E essas revoluções têm as suas consequências no século XIX, tá? Que vai ser minha próxima dica. Mas vamos lá, tá? Então tem as suas consequências no século XIX, né? Só que aí tem essa transição, né? Na passagem das revoluções da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Então, o que eu trago dessa Idade Moderna para a Idade Contemporânea, né? Que tem a ver com essas duas revoluções, por exemplo? Ou então, Brasil colônia e Brasil monárquico, né? Então, Brasil fica independente, né? Da metrópole, Portugal, no caso, tá? Saímos de uma condição de colônia e viramos uma monarquia. Mas alguns aspectos desse Brasil colonial estão presentes no início desse Brasil monárquico. Então é isso que eu estou chamando de transição, né? O que eu tenho em um período e o que eu tenho em outro período que tem essa conexão e essa intersecção, tá? Então tome muito cuidado com essas transições, com essas intersecções. Vai estar lá no texto, vai estar lá no texto, né? Aquele texto que você vai achar comprido, que você vai achar cansativo, mas vai estar lá, tá? Então, minha primeira dica para vocês nessa noite de hoje, para se darem bem domingo na prova do Enem História, ok? A minha segunda dica, como eu disse anteriormente, é uma dica mais pontual, tá? Uma dica mais, digamos assim, mais precisa, tá? Que é tomar cuidado com um período em específico, o século XIX, tá? Por quê? Porque esse século XIX na história, ele é um século de grandes transformações, de grandes mudanças, tá? de muitas, de uma dinâmica muito grande, tá? Então, por exemplo, vou dar exemplos, né? Acabei de falar. Então, nós temos no século XIX, Europa e a nível mundial, as consequências aí da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, consequentemente, tá? Nós temos aqui na América, né, nós temos os processos de independência no século XIX, aonde, né, onde o Brasil e as antigas colônias espanholas e, no caso, a antiga colônia inglesa, que no caso é os Estados Unidos, que já no século XVIII fica independente, mas é no século XIX que esses laços com a Europa realmente vão se desfazer,
né? É no século XIX, na Europa, e isso se espalha para o mundo, novas ideias, novas ideologias, novos pensamentos, tá? Que começam a se expandir, como eu já disse, pela Europa e chega aqui até a América, né? Digo e repito, tem a independência dos Estados Unidos, tem a nossa independência, tem a independência da América Espanhola. Então, é um conjunto de transformações, tá? Um conjunto de transformações que muda a dinâmica dessa Europa, né? Que muda a dinâmica da América. Então, tome muito cuidado com isso. Eu digo que o século XIX é um século muito rico, muito cheio de informações. Por exemplo, tem-se questões interdisciplinares, né? E aí a história, nesse exato momento do século XIX, pode conversar com a sociologia, porque, como eu disse anteriormente, né, novos pensamentos, novas ideologias estão surgindo e que vão, né, se completar e vão casar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? No final do século XIX, o Brasil se transforma em uma república. E na Europa, um dos pensamentos que surge na Europa é o positivismo, né, lá com Augusto Comte. E aí esse positivismo influencia, um aspecto que influencia no nosso processo republicano, ou seja, de abandonar o regime monárquico e virarmos uma república. Estão vendo? Então, esse século XIX, uma dinâmica constante, né, no campo político, no campo econômico, no campo social, no campo cultural, né, e essa cultura aí, por exemplo, envolve as artes, né, as vanguardas de pensamento, estão dando toda uma dinâmica para essa Europa e, digo e repito, chegam aqui na América, tá? Então, essa, como eu disse, é uma dica muito específica para vocês, muito pontual, que eu aposto que, de repente, no Enem, de domingo, vai estar falando desse século XIX, e como eu disse, fazendo uma intersecção com a sociologia, com a filosofia, de certa forma também com a geografia, que daqui a pouquinho o professor Wagner vai falar com vocês, né, vai dar aí a dica preciosíssima de geografia para vocês, mas de repente, no século XIX, essa questão da urbanização, essas novas relações sociais entre os indivíduos, tá? Então, cuidado com o século XIX, tá bom? Então, minha dica de hoje para vocês no domingo no Enem é cuidado com as transições entre os períodos, o que eu tenho num período que vai para o outro período, né, essa intersecção, e o século XIX. Ok, pessoal? Então é o seguinte, calma domingo, com paciência, façam a prova com cuidado, né? No começo eu disse para vocês, uma prova longa, extensa, mas vai ser para todo mundo, né? Se é para você, é para o seu concorrente, é para o seu amigo, é para o seu vizinho, né? Para o seu irmão que vai estar fazendo o Enem. Então todo mundo vai sentir essa dificuldade. Então é só ter calma, ler com cuidado, leia com calma. Outra dica que eu dou para vocês, tá? O texto está longo, de repente dá uma lidinha na anotaçãozinha do final do exercício do texto. Às vezes essa notação ali te dá um indício de alguma coisa, porque o texto pode ser um texto recente, tirado, sei lá, de uma revista científica ou de um artigo científico recente, mas de repente o examinador lá, o que elaborou a questão, pegou um texto da época mesmo, um texto, vamos dizer assim, original, assim por dizer. E aí aquela anotaçãozinha, aquele século, aquele ano, aquele momento, até mesmo o autor. Às vezes você vai ver lá um exercício, por exemplo, dentro das ciências humanas, sociologia, filosofia, ou até mesmo história, você vai bater o nome do autor e vai falar, eu sei o que esse autor quer dizer, tá? E aí ajuda você na hora. Mas, leu a anotação, não resolveu o problema, aí sim, texto, com calma, respira que vai dar tudo certo. Beleza, pessoal? Fica aqui o meu abraço, né? Fica aqui a minha dica para vocês, né, a respeito do Enem, tá? E que vocês se deem bem no domingo, né? Que a prova transcorra da melhor forma possível para vocês, que vocês façam a prova tranquila e de novo, hein? Cuidado com a interdisciplinaridade, né? Dentro das ciências humanas, né? Na prova do Enem, há essa conversa aí entre a história, a geografia, a filosofia e a sociologia. Então, se você pegar essa relação e conseguir construir essa relação, né, entre as matérias, com certeza também vocês vão se dar super bem. Fechado? Inclusive, daqui a pouquinho está chegando o professor Wagner, professor de Geografia, que também vai dar dicas preciosas
para vocês se darem super bem no Enem, ok? Então, fiquem bem, se cuidem, boa prova. E aí, Wagner, é com você agora aí as dicas preciosas de geografia, hein, Wagner? Um abraço, pessoal. Bom, eu acho que sim. Tá ok? Podemos dar início então, Rocco? Posso seguir? Beleza. Eu vou compartilhar uma tela e se se não se não passar o slide, tá? Me avise, por gentileza, porque apesar de ser uma tela de internet, eu acredito que vai dar tudo certo. Beleza? Bom, pessoal, vou tentar aqui dar 6 dicas para o Enem para vocês, de maneira curta, rápida. Então, vamos lá. Então, a gente começa aqui com as matérias que mais caem no Enem. Então, vocês estão vendo aí na tela. De maneira geral, né, a geografia mundial, ou geografia geral, como a gente costuma dizer, ela cai menos, né? E a geografia do Brasil cai mais. Afinal de contas, é uma prova nacional, então ela visa sempre concentrar mais a questão da geografia do Brasil, tá? Então, ficar esperto com a questão da geografia do Brasil. Dentro de geografia do Brasil, do levantamento aí das questões que mais caem, a gente tem basicamente aí por volta de 23% sendo estrutura fundiária, meio ambiente e paisagens também 23%, urbanização e população 15%, geologia 11%, geopolítica 11%. Então a prova, né, desde o começo dos anos 2000, que ela tem uma mudança, e aí de lá para cá a gente tem mais ou menos essa porcentagem de questões que aparecem na prova, tá? Dentro da estrutura fundiária, a gente sempre vai ter uma discussão entre agronegócio e agricultura familiar. Diante das mudanças que a gente, né, viu acontecer nessa última semana, não sei se vocês chegaram a acompanhar algumas reportagens, inclusive que passou no Fantástico do domingo, essas questões mais polêmicas, que envolvem questões mais políticas, a gente não sabe direito se elas vão ou não vão aparecer na prova. Mas, né, pelo certo ou pelo incerto, a gente lembra que, dentro dessa questão do agronegócio versus agricultura familiar, a gente sempre tem que lembrar que no Brasil existe uma grande concentração de terra na mão de poucas pessoas, né? Menos de 2%, né, dos proprietários são donos, né? Então, cerca de 40% de propriedades rurais ficam nas mãos de pouquíssimos grupos. Muitas vezes o Enem vai cobrar de vocês interpretação de gráficos e tabelas em relação a esse assunto. Então, vai aparecer lá um gráfico sobre distribuição de terras no Brasil, vai aparecer um gráfico de pizza, vai aparecer um gráfico de barras, de colunas, que você vai ter que interpretar. O Enem gosta muito de gráfico em qualquer assunto, e nesse assunto aparece bastante também, tá? Uma das consequências da concentração fundiária é a desigualdade social que reina no nosso país desde sempre. Então, essa concentração fundiária, grande número de terra na mão de poucas pessoas, gera uma grande desigualdade social. Isso também reflete no que a gente vai lembrar aí na produção de alimento e na distribuição de alimentos, tá? E distribuição de riqueza como um todo. Essa distribuição de terra ela é fortalecida também pela modernização do campo. Quanto mais o campo se moderniza, menos pessoas estão no campo, mais pessoas migram para a cidade. Lembrem de fazer o link de geografia rural com geografia urbana, tá? Então a gente tem essa migração, o êxodo rural, ele permanece, ele não é tão intenso como na década de 60 e 70, mas ele permanece com a modernização do campo, e isso também faz com que a concentração de terras permaneça existindo no país, tá certo? Um outro assunto é o meio ambiente. O meio ambiente também é um assunto polêmico, então a gente não sabe até que ponto ele vai ser explorado dentro da prova do Enem, mas é lembrar que a floresta amazônica é sempre um ponto de partida, afinal a gente está falando da maior floresta equatorial tropical do mundo, né?
e ela está no Brasil, a maior parte dela está no Brasil. Também lembrar do caso de Mariana, que apesar de ser um pouquinho antigo, ele pode aparecer, né, das barragens lá, etc., que matou o Rio Doce, etc. As queimadas no Pantanal, que são já, né, recentes, e a gente pode ter um levantamento aí sobre números de queimadas e etc. Mais uma vez, análise de gráficos ou de imagens, saber o que é o Pantanal, qual a vegetação, né, que espaço de transição, né, de vegetação, fauna e flora a gente tem ali, e mudanças climáticas, que é um tema muito recorrente e que aparece diversas vezes, né, em outras provas e também aparece no Enem, tá? Seguindo aqui, a gente tem urbanização, então lembre-se dos conceitos importantes. Para o Enem é lembrar conceito importante de urbanização, aqueles conceitos mais básicos que a gente vê geralmente no segundo ano do ensino médio, é eles que vão aparecer ali no texto, vão aparecer de alguma forma num infográfico, tá bom? Então, metrópole, megalópole, megacidade, conurbação e verticalização. São termos muito presentes quando a gente fala sobre geografia urbana, então é importante lembrar desses conceitos aí, tá? Um conceito que vem aparecendo bastante, que eu não coloquei aqui na tela para vocês, é o conceito de gentrificação, que é aquela mudança que existe principalmente nas grandes cidades, como São Paulo, onde a gente usa até o termo de revitalização, né, dos centros, né, geralmente é um centro, ele vai ficando antigo, ali moravam as elites e aqueles prédios vão sendo abandonados e tomados por pessoas de classes mais baixas, muitas vezes de pessoas em situação de rua. São prédios que já não têm impostos sendo pagos, enfim, ficam ali parados, e aí a gente vai tendo uma modelagem do centro que vai ficando, de certa forma, um pouco mais decadente, e aí vem as grandes construtoras e querem remodelar o centro, e a gente fala de revitalização, né, da ideia de centro. Esse termo, na verdade, é um termo que não é utilizado, então fiquem espertos com o conceito de gentrificação, que é a expulsão dessa população mais miserável, em situação de rua, para mais longe, para as periferias da cidade, para que seja renovado esse centro, e esse centro seja, então, revendido, né, para as classes média, classe média alta, tá? Com novas ideias, com uma nova cara, etc. Coisas que a gente vê acontecendo nas grandes cidades como São Paulo, tá bom? Então, o termo gentrificação, o conceito de gentrificação é importante também dar uma pesquisada que pode aparecer. E aí a gente tem os problemas urbanos, né? Problema de moradia, que está ligado ao que eu falei, né? Existem mais casas vazias do que pessoas sem casa, então como que a gente pode lidar com isso? O Enem gosta sempre que você apresente algum tipo de solução, não só na redação, mas também nas questões, que você leia a questão pensando em possíveis soluções ou possíveis maneiras, né, de amenizar os problemas, tá? Então, como que a gente pode pensar a questão da moradia, a questão da violência urbana, né, que é algo muito discutido no nosso país, o trânsito, né, que ninguém fica, todo mundo que mora em cidade sabe que é algo bastante corriqueiro e é estressante e cai na prova. Como que a gente pode pensar um novo trânsito, um novo modelo de transporte para o Brasil, para as cidades, para as grandes cidades principalmente. O inchaço urbano tem a ver com a questão da migração do êxodo rural. A gente tem muitas cidades com muita gente, crescimento urbano acelerado, desordenado, né, fazendo com que exista muita gente num lugar só e não há infraestrutura para aguentar tudo isso de gente. Então você tem fila para tudo, tem trânsito, enfim, congestionamento, etc. Tá? E por último, a acessibilidade e mobilidade urbana, que é sempre um tema, tem se tornado um tema muito forte nos últimos 3, 4 anos, e é sempre bom a gente lembrar que quando a gente fala de acessibilidade e mobilidade, a gente não está falando só das pessoas em geral, a gente está falando de grupos específicos,
Então, aqui a gente tem que lembrar das pessoas que possuem algum tipo de deficiência e como que a gente pode trabalhar isso. Também é legal levar essa questão, de repente, bem construída na sua cabeça por um possível tema de redação, tá? Lembrando que a gente tem aí 1 bilhão de pessoas no mundo que possuem algum tipo de deficiência. 90% delas, mais ou menos, vivem nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Lembrar que aqui, no nosso país, são 50 milhões de pessoas, 1/4 da nossa população possui algum tipo de deficiência, e 5 milhões estão na região metropolitana de São Paulo. Então, assim, é um tema amplo, que dá para discorrer bem, que pode ter uma questão fechada e que pode ser um tema de redação. Então, é importante ficar ligado nisso aí, tá? Tem a ver com mobilidade urbana, tem a ver com espaço urbano, tem a ver com geografia urbana, tá? Geologia. Na parte de geografia física, que é o que deve mais aparecer na prova, né? Pelo que a gente está entendendo de como vai vir o Enem. Lembrar das camadas da Terra, todos, né, os conceitos, todas as ideias que perpassam pelas camadas da Terra, então a crosta, o manto, o núcleo, lembrar das esferas, né, atmosfera, biosfera, etc. Lembrar disso, conseguir se apropriar desses termos, desses conceitos, de maneira muito firme, para que não caia em pegadinhas, porque nessa parte geralmente tem uma ou outra palavra que vai te confundir, tá? Lembrar das placas tectônicas, os movimentos das placas tectônicas, né? O movimento de convergência, de divergência. Lembrar das principais placas tectônicas que agem aqui sobre o Brasil, né? Lembrando que nós estamos bem no centro de uma placa tectônica. Pode surgir ideias de terremoto, por que não há terremoto? O Enem gosta disso. Lembrar que nós estamos na placa sul-americana, mas temos 2 vizinhas importantes aqui, a placa africana e a placa de Nazca. Então, dá uma estudadinha sobre placas tectônicas. A formação e modelagem do relevo. Então, também lembrar dos movimentos orogenéticos, que vão fazer aí com que grandes relevos sejam formados. Lembrar dos agentes internos e externos que vão modelar o relevo, tá certo? Então, essa parte de geografia física, na parte de geologia, é bastante forte. Então, é importante focar nessa ideia. A gente vai chegando no final, então temos geopolítica, atualidades, né? Estados Unidos versus o mundo. Então, sempre que aparece alguma coisa em relação aos Estados Unidos, é em relação a uma política de conflito mundial. Então, a gente tem Estados Unidos, lembrando aí de alguns países que teve atrito recentemente com os Estados Unidos, né? Todos. Então, Rússia, China, Oriente Médio, Venezuela, saber essas interações, saber como que é essa geopolítica americana, né? Lembrar dessas doutrinas que pega a parte de história e pega a parte de geografia, tá? Principalmente na geografia, desde a doutrina Bush, tá bom? Passando pela doutrina Trump, super importante. O caso do Afeganistão, que como aconteceu lá no começo do ano, então se informar bastante sobre a questão do Oriente Médio, mas foco no Afeganistão. Lembra também de dar uma olhada na questão da Síria, que apesar de estar um pouco morna, pode voltar a aparecer. Mas lembra do Afeganistão, do Talibã, é muito importante, tá? Tem a ver com os Estados Unidos. A questão das Coreias, né? Todos os anos, várias vezes ao ano, a gente tem essas 2 Coreias ou se aproximando, ou se afastando, ou se provocando, ou mostrando uma possível retomada de uma geopolítica mais de amizade, digamos assim, entre aspas, né, mais ameno, mas enfim, é importante saber o que foi a Guerra das Coreias, que vocês estudam em história, como que isso influencia nos dias atuais, né, entender um pouco sobre isso, lembrar que as Coreias, em especial a Coreia do Sul, vem ganhando muito destaque por conta do soft power, da expansão cultural que ela tem, então pode aparecer alguma questão sobre Coreias, tá? E globalização, que é a menina dos olhos do Enem, então sempre tem uma questão de globalização, né? Tem que saber o que é globalização, entender a globalização, e dentro de globalização a gente pode citar várias coisas, né? Como que a crise hídrica se espalha pelo mundo, como que está se dando a corrida espacial, a gente tem aí grandes empresários já indo para o espaço, é uma nova corrida espacial com a China, econômicos por conta
da pandemia do coronavírus, do Covid, então é importante ficar esperto com isso. O Enem, nessa parte, ele é mais clichêzão mesmo, ele não vai fugir, então pode ser que apareça sim, tá? E claro, esses temas também podem vir a aparecer de alguma forma na redação, porque grande parte da redação ela conversa com sociologia, mas ela também conversa com a geografia, tá? Então, lembrem-se sempre em ter um posicionamento no sentido de quais são as possíveis soluções? Como podemos, enquanto sociedade, pensar em melhoras para esses tipos de problema, esses tipos de crise, tá? Basicamente é isso, então essas são as 6 dicas da geografia para o Enem, mas tome cuidado, aquela dica todo ano a gente tem que dar para não se atrasar e ficar do lado de fora do portão, beleza? Eu fico por aqui, agradeço a atenção de vocês, espero que tenha servido as dicas para alguma coisa, e eu tenho certeza que vocês vão super bem no Enem de domingo, que humanas, né, tem redação, e vocês vão detonar. É isso aí. Vocês e ele, vocês e o Enem. Esperado Enem, né, galera? A gente vem falando tanto disso, tanto tempo falando sobre, que agora a gente chegou lá, né? Agora tem que encarar, agora tem que fazer, agora tem que arrasar. Agora é a hora de vocês brilharem, de vocês colocarem ali no papel tudo aquilo que vocês vêm se programando há tanto tempo, né? Dias e dias ali de estudo, simulados, aí na tentativa de boas notas, de ganhos futuros aí certos, né? E chegou. Eu espero que vocês estejam muito tranquilos para essa prova, porque ela requer mesmo que você esteja seguro, mas ao mesmo tempo descansado, em paz, com tudo aquilo que você fez durante esses anos, com tudo aquilo que você se dedicou a fazer. Agora é confiar naquilo, tudo que você tem aí de bagagem e ir para cima, tá? Não é mais hora de estudar conteúdo novo, não, agora é hora de vocês descansarem um pouco a cabeça, irem só revisando uma coisinha ou outra, mas sem novos aprendizados. Agora não é o momento. Agora é a hora de vocês, assim, ó, respirarem fundo e brilharem, porque eu tenho certeza que vocês vão. Vou estar aqui na torcida por vocês, tá? Hoje eu tô passando para falar do Enem rapidinho com vocês, de algumas coisinhas que vocês devem prestar atenção, que com certeza vai fazer toda a diferença no todo depois, tá? A prova de inglês, que refere-se ao inglês no Enem, tem só 5 questões, é bem rápido, tá? Na hora que você pensa, acabou, não tem aquelas 10 questões, fala, não tem, são só 5, vocês vão ter um tempo tranquilo para cada uma delas. O Enem trabalha essencialmente com textos, tá? Então aqui fica uma dica para vocês, sempre que vocês forem estudar, isso vale para o Enem, isso vale para todos os outros vestibulares, tá, galera? Foquem nos mais diversos contextos e gêneros textuais, tá? Tirinha, charge, post de blog, trecho de música, poema, anúncio publicitário, artigo de jornal, revista, esse tipo de coisa. É importante vocês terem um contato bem próximo, sempre que vocês puderem, porque esse tipo de contexto é cobrado, né? Às vezes para o bem, às vezes para o mal, né? Às vezes não quer aqueles textões grandes, cansativos, que eu reconheço que é realmente muito cansativo, mas às vezes quer um vocabulário pequeno, porém muito concentrado. Daí a importância de você ler os mais variados contextos possíveis, tá? Essa é uma primeira dica que vale ouro para vocês. Outra coisa que é muito bacana vocês fazerem é o uso da técnica do scanning e do skimming, tá? O scanning é quando a gente passa ali, como se fosse escaneando mesmo, sabe? Quando você passa ali os olhos no texto e busca ali a ideia central. O que você precisa extrair como uma ideia central, tá? E o skimming, você utiliza aquelas técnicas mais definidas para encontrar datas, dado geográfico, especificações, né, acerca de algum tema. Essas duas técnicas devem ser feitas e sempre nessa sequência, tá? Sempre façam o scanning, passem o olho, entenda do que fala o texto. Depois faz o skimming, que é uma leitura um pouco mais cautelosa, parando ali na onde é necessário em relação a dados, em relação a termos e tudo mais, tá? Uma terceira dica para vocês é utilizarem sempre a técnica das conjunções, dos conectivos, né? Dependendo aí da gramática, eles mudam a nomenclatura, mas é tudo a mesma coisa. Os conectores ou as conjunções,
elas ajudam a trazer à luz uma ideia mais afinca do texto, vocês conseguem entender melhor o texto, se está contradizendo uma informação da outra, se alguém está se opondo, se alguém está enaltecendo, se alguém está enriquecendo alguma coisa. As conjunções são de extrema importância e elas fazem toda a diferença num bom texto, tá bom? Estudem sempre a referência pronominal, galera. Enem é dono de buscar a quem se refere o pronome de quem está falando quando eu coloco o grifo, o pronome objeto them. Entende? Então, essa é a importância da referência pronominal para o Enem. Ele sempre dá uma questão, pelo menos, voltada a essa referência pronominal. Então, prestem atenção a quem se referem os pronomes, tá? Isso traz uma outra chamativa aí para o texto de vocês, para vocês lerem também o enunciado, tá? Porque, às vezes, no enunciado, vocês já conseguem extrair informações extremamente importantes para uma compreensão global, tá? Então, não fujam dos enunciados, sim, leiam com atenção, porque o Enem tem essa forte tradição de elaborar muito um enunciado e ele deixa ali, como fica um enunciado muito rico, fica com elementos chaves, que é o processo de uma boa interpretação, certo? E, por fim, atentem-se sempre aos falsos cognatos, tá? Os falsos cognatos, eles aparecem justamente com o intuito de burlar o seu conhecimento, de fazer com que você fique na dúvida se aquilo é aquilo, porque parece aquilo, certo? O falso cognato, pela similaridade com o português, faz o nosso cérebro entender aquilo que parece em português, por exemplo, parents, pretend. Então, tomem cuidado com eles. E por fim, galerinha, tomem cuidado com o tempo. Bom? Sejam organizados, sejam muito organizados com o tempo. O tempo pode ser o seu amigo, mas ele pode se transformar no seu inimigo se você não souber administrar esse tempo. Fiquem de olho, passem as questões que estão com um grau de dificuldade, porque há graus de dificuldades no Enem. Passe as questões que para você é um grau de dificuldade a mais e vai para as mais fáceis. Responda o maior número de questões que você tem certeza possível. E vai deixando as mais difíceis para depois, numa revisada final ali da prova. Organizem-se, não deixem para a última hora para passar para gabarito. Tomem cuidado, tá bom? Eu tô aqui deixando um beijo para vocês, dizer que eu tô aqui torcendo muito para cada um de vocês, faz pensamento positivo mesmo, galera. Assim, ó, tamo junto, vocês sabem que isso é real, a nossa ligação, a nossa conexão é essa mesma. E tamo junto, porque vocês precisarem, terça-feira é dia de revisão, vamos falar do Enem, vamos conversar bastante sobre ele e vamos nos preparar para os outros, porque a gente tá junto agora até o fim, tá bom? Um beijo para vocês, uma excelente semana, brilhem, simplesmente brilhem. Agora eu vou deixar vocês com o professor Luiz, que tem mais algumas dicas para vocês quanto ao espanhol, e espero que vocês arrasem, galera. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Professor, com você. Muito obrigado. Buenas noites, galera. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês também estejam muito bem. Hoje eu também estou aqui para ajudar vocês com a prova do Enem, né? Especialmente falando da língua espanhola. A gente vê que as dicas que a professora deu também foram muito úteis e que vocês também podem aproveitar para usar na prova de espanhol. E eu vou citar algumas coisas que também são muito importantes para a gente ter um bom desempenho nessa prova. Como a professora disse, e também funciona para o espanhol, né? Eu até deixei algumas colinhas aqui para mim depois passar para vocês. A prova de espanhol no Enem também tem 5 questões, né? E o objetivo principal das provas de espanhol que a gente tem é também a interpretação de texto, né? Então, é importante a gente estar sempre tentando enriquecer o nosso vocabulário. Uma outra coisa importante também é justamente as estruturas linguísticas, né? Tanto o inglês quanto o espanhol, a gente tem algumas similaridades, né? Nesses quesitos, né? Tem coisas que a gente tem que prestar atenção para ter um desempenho melhor. E o primeiro ponto que eu listei aqui é justamente sobre a gente praticar a nossa interpretação de texto, né? É interessante, justamente, a gente tentar primeiro compreender a ideia do texto, né? Qual que é a ideia do texto? O que ele quer mostrar? As questões que a gente tem abaixo, elas vão ser respondidas como com esse texto, né? Porque nem sempre a gente vai saber todos os vocabulários. Isso é praticamente impossível se a gente não sabe qual é a questão do Enem, né? É interessante que a professora disse sobre a gente estar procurando a ideia central, né? Eu achei legal isso, porque quando você lê o texto, mesmo que seja por cima, né? Faz aquele scanner, igual ela disse, né? Por cima do texto, a gente já consegue encontrar
muitos pontos que podem nos auxiliar quando a gente for fazer a questão, né? E é interessante, eu também anotei aqui, que é uma frase que todo mundo até conhece, é bem comum, que é a prática leva à perfeição. Ou seja, como que eu posso praticar para a prova para conseguir ter um bom desempenho, né? Eu listei alguns sites aqui que normalmente, né, até nas outras provas do Enem, foram algumas fontes que eles usaram, que são alguns sites confiáveis que eles usam como fonte dos seus textos e que falam sobre atualidades, né, com textos e até vocabulários que é muito interessante a gente dar uma olhada para conseguir ler na prova. Um desses sites é o El País, né? Ele sempre fala de notícias da Espanha, da Argentina, a gente também tem agora o El País que fala das notícias do Brasil, mas você focando especialmente no da Espanha, né, que é o que geralmente eles usam mais, tem muitos vocabulários nesses sites, nas matérias que eles colocam lá, que são usados no Enem, né? Mesmo que não caia um texto que a gente viu ontem, aquele vocabulário também já pode ter sido usado antes. Então é muito interessante a gente prestar atenção nesses sites. El País, La Nación, né, que são sites que falam sobre notícias mais atuais. Já caiu também sobre um blog que chama Azaral, né, que se vocês quiserem ver algumas notícias sobre coisas pessoais, lá também tem um vocabulário legal para isso. Equis Solidária, né, X Solidária, que também é legal, que fala sobre temas sociais. Então tem alguns vocabulários nessa área também. E bom, o segundo ponto que eu listei aqui também é sobre a gente ter uma técnica de leitura, né? Eu sei que vocês já ouviram isso muito, mas é interessante a gente começar a questão pela pergunta, né? A gente olhar a pergunta, ver as alternativas que a gente tem de cada questão, porque dessa forma a gente vai ler o texto já sabendo o que procurar, né? E como a professora disse, o tempo pode ser um aliado, mas também pode ser um inimigo, né? Se a gente passar muito tempo em cada questão do Enem, a gente pode acabar perdendo tempo das outras questões que talvez a gente considere mais difícil, né? E isso dentro da própria prova de espanhol. Às vezes tem uma que a gente acha que consegue de uma vez, né? 10 segundos a gente já respondeu a questão, e a outra que pode parecer bem mais complicado. Então é interessante a gente ter uma técnica de leitura para conseguir ter um desempenho melhor na prova. Outra coisa também é a gente prestar muita atenção no título, no subtítulo, na fonte do texto até, né? Na própria imagem, que muitas vezes lá tem a resposta para a nossa pergunta, ou se não, tem uma forma, tem um atalho, né, para o texto. A gente encontra alguma coisa na imagem que pode facilitar a nossa leitura textual depois, né? Às vezes até algum vocabulário que a gente não entende o que é, com a imagem a gente pode acabar descobrindo o que significa aquela palavra em espanhol, né? Bom, o terceiro ponto é a gente fazer uma revisão gramatical, ou seja, ter um mínimo de conhecimento de gramática no espanhol. Como a professora disse também, não é tempo de a gente começar a estudar todas as matérias de espanhol do mundo, porque não dá tempo, né? Não tem como a gente fazer tudo isso para o próximo domingo, que é a prova de vocês. Só que a gente, tendo um conhecimento básico sobre os artigos em espanhol, né? Ele, los, la, las, lo, né? Que também é o artigo neutro, que a gente não tem um referente desse em português. A gente ter conhecimento sobre essas gramáticas já ajuda muito na prova, né? Outra coisa também são os pronomes, né? Yo, tu, ele, ellos, ustedes, né? Nosotros, vosotros. Eu sempre passo essa lista para vocês na aula, né? Então, é interessante a gente colocar na mente esse tipo de coisa que ajuda muito na prova. E também os tempos verbais, né? Em espanhol existem vários tempos verbais e a gente pode acabar se confundindo, né? Igual os pretéritos. Existem muitos pretéritos, né? Pretérito imperfeito, pretérito perfeito composto, pretérito perfeito simples, pretérito pluscuamperfecto, né? Então, tem muita coisa para a gente decorar. Mas a gente tendo um conhecimento básico, entendendo melhor o que significa cada tempo verbal, né? Como que é a construção dos verbos conjugados nesses tempos verbais, já ajuda a gente nas provas, né? E bom, o quarto ponto também que eu deixei para falar é sobre o vocabulário, né? A professora falou sobre os falsos cognatos, que em espanhol a gente chama de falsos amigos. Esse é o maior problema que a gente tem em espanhol. O que acontece? Muitas vezes a pessoa acha que não sabe muito bem inglês e acaba escolhendo o espanhol achando que vai ser mais fácil do que o inglês, né? Achando que por parecer com o português vai ser mais fácil. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Muitas vezes a pessoa vai indo muito mais... ela vai ter um desempenho pior em espanhol do que ela teria em inglês. Ou seja, você precisa de estudar nas duas matérias. Inglês e espanhol, você precisa de ter um conhecimento para conseguir fazer a prova. Isso não muda com o espanhol. Eu até listei algumas
algumas palavras aqui que são falsos amigos, né? Falsos cognatos. Por exemplo, embaraçada, né? Embaraçada. A gente pode ver essa palavra num texto e achar que alguém, né, tá enrolado com alguma coisa. Só que embaraçada, em espanhol, significa uma pessoa grávida, né? A pessoa tá grávida. Ou se não, oficina. Oficina. A gente acredita que é uma oficina de carro, sendo que na verdade significa escritório, né? E esse tipo de coisa pode fazer a gente errar totalmente uma questão. Então, por isso que a gente também tem que estar prestando atenção nesses vocabulários. E a gente faz isso justamente por fazer leituras, né? Por praticar a nossa leitura na língua, né? Isso é importante. Um outro ponto também, aqui o quinto ponto, né? Que é treinar com provas anteriores. Né? O Enem ele existe desde 2008, né? E se eu não me engano, desde o ano de 2010 começou a ter provas sobre línguas estrangeiras. Então, tem bastante conteúdo para vocês conseguirem estudar aí. Outra coisa importante também é o edital, né? A gente tem o edital do Enem e muitas vezes lá dá algumas dicas do que a gente pode estudar, um pouco de gramática. Então, prestar atenção em tudo isso pode ajudar a gente a ter um bom desempenho nessa prova, né? Então, eu espero que com essas dicas vocês consigam ir para a prova um pouco mais centrados, né? Hoje é quarta-feira, até lá dá para vocês ler algumas notícias aí nesses sites, né? Igual eu falei, o El País, La Nación, né? Especialmente esses dois sites que falam sobre temas mais atuais, é interessante vocês prestarem atenção. Até às vezes, se quiser dar uma olhada em alguns temas um pouco mais antigos, né? Algumas notícias um pouco mais antigas, é interessante a gente fazer isso, né? E a parte de vocabulários também, às vezes eu passo um exercício que vocês simplesmente podem pegar um caderno que é só para isso, né? Vocês podem colocar todas as palavras que vocês vão aprendendo no espanhol, né? Pega esse caderno e vai escrevendo, né? Porque a melhor forma de a gente aprender alguma coisa é praticando. Então, tentar falar até às vezes essa palavra, colocar na cabeça, que a gente aprende palavras novas todos os dias. Eu falo isso até por mim mesmo, né? Eu acabo aprendendo coisa nova todo dia, né? Então, é interessante a gente fazer esses tipos de exercícios mentais, né? Até exercícios escritos. Esse tipo de coisa vai ajudar a gente a fixar um pouco melhor o conteúdo do espanhol, né? Especialmente falando do espanhol. Então, galera, eu espero que vocês consigam ir muito bem nessa prova. A gente está sempre aí na torcida para que vocês consigam entrar em uma boa universidade, consigam boas notas no Enem, né? Não só no Enem, mas em todas as provas que vocês fizeram, estão fazendo, né? A gente deseja toda a sorte possível, que vocês consigam ir bem e que o esforço de vocês leve o mais longe possível, que vocês consigam alcançar o sonho de vocês com o seu esforço, né? Como fala, nunca foi sorte, né? É sempre esforço. Tem que se esforçar para conseguir as coisas, certo? Então, buenas noches, chicos. Una buena prueba para ustedes e que sigam felizes para sempre. Vale? Então, é isso, galera. Beijo, Muito gente. obrigado. Tchau, tchau. Ó, 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 abrindo a tela, abrindo a tela para vocês, meus amores. Tudo bom? Ó, guti. Tudo bem, meus amores? Tudo na paz? Moçadinha, é o seguinte, vamos começar a arrumar nossa casa? Vamos começar arrumando nossa casa. Domingo é um dia importante, como vários outros dias importantes que você vai ter na vida. Essa é uma etapa que vocês vão participar e que com certeza vai ser muito enriquecedora e importante para vocês. Mas o fundamental nesse primeiro momento é você olhar para você e se acreditar e confiar em você. É fundamental. Esquece os outros. Não tem uma música que fala isso? Os outros são os outros, né? Então, os outros são os outros. Seja você. Vá, né, em frente às situações, não precisa ficar nervoso, tranquilo. Eu vou comentar as dicas. Na verdade, esse jogo de adivinhação é meio complicado, né? Não dá para gente adivinhar
principalmente nesse momento tão conturbado que a gente está vivendo, o que vai cair. Mas eu vou levantar as minhas hipóteses com relação à prova de domingo. Tá bom, meus amores? Deixa eu compartilhar aqui uma janelinha aqui para vocês, né? Oh, meu Deus, não está aparecendo aqui? É compartilhamento de tela? Deixa eu ver, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. A tela apareceu aí? Alguém me avisa se a tela apareceu? Porque eu estou sem condições de compartilhar a tela aqui, eu acho. Porque o quadradinho do meio aqui ficou em branco. Enfim, a tela está aqui. Se vocês estão vendo aí, na verdade... Tartan, eu não estou te vendo no YouTube. Não sei se aconteceu algum problema. A tela não apareceu, nem me apareceu, nada? Não, sem problema, Rô, pode interferir aí, dar uma ajuda, isso faz parte. Porque... Não está aparecendo a tela. A tela, peraí, agora eu vou compartilhar. Pronto, agora a tela vai. Isso. Beleza, foi. Organizando a casa antes da prova, moçadinha. Primeiro, a respiração. Respiração é muito importante. Tenha calma, respire. O que aparecer lá para você, leia com calma as perguntas. Lembra que eu falo em sala de aula, as perguntas são mais importantes que as respostas? Olhem as perguntas. Pensem nas perguntas. Vá com calma. Olhe, lendo o texto, tendo o texto. Leia e identifique o autor. Busque referências. Tenha calma. Encontre palavras-chave. São coisas das quais você vai organizando a sua cabeça e sua vida. Se você bater o olho e começar já, nossa, é muito texto, é muita coisa para ler, isso pode te atrapalhar um pouquinho. Então tenha calma, leia as perguntas, o que é que se quer, como se quer, vai lendo o texto, identifica, porque a gente está no escuro, a gente não sabe que texto que vai cair, que obras que vão cair. Pode cair um texto contemporâneo, pode cair uma crônica. Então, esse sua vida é um tanto aberto. Se você bater o olho e começar já, nossa, é muito texto, é muita coisa para ler, isso também pode te atrapalhar um pouquinho. Eu elenquei aqui algumas escolas das quais podem aparecer, né, nesse vestibular de Enem. Por que eu levanto essa hipótese? Porque diante dessa tanta turbulência, se houve interferência ou não na prova, se eles tiraram ou não questão, eu acho que o Enem não vai entrar em polêmicas. Não vai provocar, dar margem para determinadas provocações. Então, nada melhor do que trabalhar com o barroco. Explorar a questão da linguagem, o conflito de ideias da linguagem, do claro e escuro, do conceptismo, do cultismo, né? O conceptismo, né? O cultismo é a elaboração no barroco das palavras, do texto bem elaborado, bem hermético, né? E o conceptismo é o jogo de ideias, Padre Antônio Vieira. Então, eu acredito que são temas que podem ser explorados nisso aí. Porque você pode trabalhar linguagens, muitas linguagens, usando a questão do barroco. Você pode explorar diversos conhecimentos. Lembrando que o Enem tem uma característica multidisciplinar. Multidisciplinar. Certo? Por exemplo, o romantismo. Por que eu coloquei romantismo aqui? Tá? Por que eu coloquei? Porque romantismo dá margem para você discutir uma série de coisas. O romantismo é subjetivo. Não é? Trata a questão do herói nacional. Né? O romantismo tem por regra maquiar um pouco essa realidade. Então, nada como a linguagem do romantismo para refletir sobre o nosso herói nacional, sobre as figuras, os grandes personagens criados pelo nome principal, José de Alencar, que já caiu várias vezes em várias provas do Enem. Tá? É um dos autores do romantismo que mais cai no Enem. A exemplo de Drummond. Né? A exemplo de Drummond. Outra escola que eu acho que é importante para, no caso do Enem, igual como eu comentei sobre a Unesp, é
as obras parnasianas. Porque os parnasianos, ele trabalha a palavra pela palavra. Eles não trazem à luz os outros movimentos que são paralelos dele, que é o realismo e o naturalismo, não traz à luz nenhuma reflexão social, nenhuma crítica social. Os parnasianos trabalham a palavra pela palavra, a construção de verso. Né? Por isso que eles adotaram o soneto como uma estrutura básica para a obra deles. Né? O grande soneto criado pelo Petrarca lá no Renascimento. E aí, essa estrutura de sonetos e essa estrutura poética de lapidar a palavra, de elaborar a palavra, é muito rico também em termos de estudo, em termos de construção de linguagens, como muitas figuras de linguagem. No caso também, o simbolismo, que também adota um pouco esse estilo. O simbolismo faz uma pontezinha, como eu já falei em outras vezes, com aquela turma mais pessimista do romantismo da terceira geração. E aí, vamos explorar nos seus versos muitas questões de linguagens, como assonância, sinestesia, hipérbolo, hipérbato, diversas figuras de linguagens que são importantes, que estão inseridas dentro dessas estruturas da poesia, muito exploradas, principalmente na poesia simbolística. Isso é uma ideia que eu tenho. Porém, eu não posso deixar de considerar que durante muito tempo, nas estatísticas, a presença do modernismo, por isso que eu escrevi aqui, plano B, modernismo. O modernismo, ele pode chegar. Pode ter uma questão de modernismo? Pode. Nem tudo no modernismo beira ou navega dentro de uma crítica, apesar de que toda a estrutura, principalmente na segunda geração modernista, é carregada de uma certa reflexão crítica. E o autor que mais caiu no Enem, teve 12 vezes durante o Enem, é o Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Então a gente pode... Eu fico tranquilo, porque nós já falamos em sala de aula sobre Drummond, já falamos sobre barroco, arcadismo. Sintam-se preparados para ter paciência e entender que escola que é, localizar o texto, o autor, identificar as questões para poder ir respondendo. Não adianta, não precisa desespero, tenha calma, que vocês vão conseguir responder. A minha ideia, vamos dizer assim, a dica que eu estou sugerindo é que o Enem, este ano, vai querer explorar um pouco esses elos. Você sabe que eu posso explorar modernismo com um pouco de arcadismo. Como? Eu já falei, inclusive, na outra aula que eu gravei para a Unesp. Né? Eu posso pegar Cecília Meirelles falando do Romanceiro da Inconfidência, falando desse momento histórico, do arcadismo brasileiro, da história da Inconfidência. Só que, na Inconfidência, o romantismo transformou o Tiradentes em herói nacional. A Cecília Meirelles não o trata como um herói nacional, o trata como um homem. Ela traz realidade para a vida do Tiradentes. Ela faz um outro nível de reflexão. É possível que haja um paralelo entre esses dois mundos, envolvendo o contexto histórico também? É possível. Como já falei, o Enem é multidisciplinar. Né? Ele pode ter uma questão que liga várias outras. Então, fique sempre atento, tenha calma na leitura dos textos, para identificar o ângulo de ação que esse texto, o texto que ele está trazendo alcança. Por exemplo, na Unesp caiu terceira geração modernista, Macário, do Álvares de Azevedo. Pessimista, tal, mas uma reflexão dele a respeito da poesia. Então, mesmo se você que não leu, você sabe, você não leu a obra em si, mas você localiza historicamente essa terceira geração romântica, localiza esse pessimismo que permeia esse autor. Então, isso é um conjunto, você tem que pensar plural, você tem que pensar de forma bastante plural para alcançar as várias extensões que as questões podem trazer.
Então, do ponto de vista da literatura, o que eu tenho a levantar são essas questões. Não posso esquecer que modernismo pode cair sim. Vanguardas, cara, como é que fica a Casa das Artes? Né? Então, você tem que lembrar que dentro dessa sua casinha aí, os fatores históricos importam muito, as questões de linguagens importam muito, e aí você traz dentro da sua casa, organiza dentro da sua casa os conteúdos da Andressa, né? Do Rafa, do Rangel, né? Da história do Rangel, da sociologia de Marina. Então você se soma e se abarca de todo esse universo para você fazer aquela grande prova. Eu tenho certeza que vocês vão fazer essa prova. Vocês têm uma gama de conhecimentos, só precisa organizar essa sua casinha aí, entendeu? Porque o Enem, ele é bem amplo e ele é bem plural nas suas questões. Eu acredito que continue assim, quero muito que continue assim. Eu só acredito que ele não vai entrar no ponto de vista polêmico, com algumas questões polêmicas, que eu acho que ele já não entra esse ano. Questão do herói, o herói brasileiro, o herói nacional, como eu olhei aqui, como eu citei para vocês. Citei Cecília Meirelles. Mas posso citar também Macunaíma. São heróis diferentes. O herói romântico construído pelos românticos, no período romântico, fazendo de Tiradentes o herói nacional, e o herói nacional construído na obra de Macunaíma. É um outro herói, o chamado anti-herói. Então, esses paralelos podem existir. Questões subjetivas, o universo abstrato das coisas. Tá? Então, fiquem atentos com essas questões, que eu acredito que vocês, né, vão se dar muito bem, tudo naquela torcida. E das artes? Né? Qual a morada das artes? Eu estive reparando que nos últimos Enem, na média dos últimos anos do Enem, 60% das questões foi de arte contemporânea. Ah, mas se fala tanto de vanguardas, que vanguardas caem, pode cair. O ano passado caiu uma questão de arte, que foi arte conceitual, do americano Joseph Kuczynski. Né? Arte conceitual, aquela cena da cadeira, né? Que tem uma cadeira, uma foto de uma cadeira e uma explicação. Arte conceitual. O que eu fiz para ajudar a ilustrar vocês? Eu inseri nesse slide, que eu vou disponibilizar para vocês no grupo. Né? Isso aqui já transformei em PDF. Vou colocar, porque eu estou apostando que nas artes, dessas artes contemporâneas, eu estou apostando que pode cair, como caiu a arte conceitual o ano passado, eles podem também explorar muito a arte concreta. A arte concreta pode cair. Tá? Então, se cair arte contemporânea, arte completa, eu coloquei algumas imagens aqui, alguns textos falando sobre arte contemporânea. Dá tempo, amanhã com calma, você lê, pensar um pouquinho, para entender. Porque a arte contemporânea é uma arte muito híbrida, é uma mistura de coisas, é uma arte que conta muito mais com a participação, onde você, criador da arte, deixa de ser dono dessa arte. A arte já não lhe pertence mais. Então, na arte contemporânea, o grande lance é esse. É a participação do público, é a inserção do público como processo da construção dessa ideia de arte. Então, eu coloquei, não vou ficar lendo aqui para vocês todos esses dados, vocês vão receber aí, né, nos seus grupos, esses textos refletindo sobre arte contemporânea. E essa Ana Maê Barbosa, professora doutora em arte e educação da USP, ela coloca essas questões sobre arte contemporânea para você entender um pouquinho mais. Valeu, meus amores! Essa é a dica que eu vou dar. E vamos encerrar aqui com uma reflexão bem bacana para vocês. Né? Uma reflexão bem interessante para vocês. Eu peguei Guimarães Rosa, que é um autor que pode cair também, viu? Dentro do modernismo. Por quê? Guimarães Rosa, você não vai trazer alguns enfrentamentos
sociopolítico-cultural, do qual o Enem não gostaria de entrar. Mas o Guimarães Rosa tem questões de linguagem de Guimarães Rosa, tem a questão da reflexão sobre o homem universal, né? Esse sertão, esse universo universal, né? Então, há um certo existencialismo nessas personagens, na construção da obra do Drummond, como na obra da Clarice. Então, são autores passíveis de serem trazidos à luz da reflexão no Enem. Beleza? Tudo se enquadra dentro do modernismo. O modernismo é a primeira, segunda e terceira geração. Eu acredito que eles fiquem muito mais para a terceira geração do que primeira e segunda, em termos de literatura e em termos de arte também, porque da terceira geração para frente, a arte é uma arte contemporânea. Não se assuste se aparecer uma letra de música, por exemplo, né? Porque se insere dentro dessa terceira geração, muitos movimentos de música surgiram. Lembra disso? Não é? Né? Surgiu Bossa Nova, Jovem Guarda, Tropicalismo, muitos movimentos surgiram. Eu não acredito que eles vão entrar nessa vibe aí, não, tá? Mas é bom saber que essa terceira geração contempla um universo muito grande de coisas. Essa é a minha aposta. Então, encerrando com vocês aqui, e para passar para o meu amigo Rafael, nosso querido professor, pessoal, o Guimarães Rosa em Turbulência diz assim: o vento experimenta o que irá fazer com a sua liberdade. E o grande William Shakespeare diz: nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com frequência, poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. Não tenham medo de arriscar. A vida é risco. Arrisquem-se e sejam felizes. Que vocês sejam muito felizes na prova de domingo. Beleza, meus amores? Rafa, cadê você? Chega aí. Olá, boa noite, Dartan, Andressa, aos demais que me ouvem. Muito obrigado, Dartan, por esse momento. Estava aqui acompanhando e divagando e lembrando de época da faculdade, época de resolver exercícios. Você me levou aí a todo esse momento nostálgico. Muito obrigado mesmo. Muito bem. Então vamos lá, né? Vamos falar da parte da interpretação de texto, da gramática, se cai ou se não cai, né? Gramática no Enem. E vamos juntos nesse momento. Muito bem. Vou ser bem sucinto, tá? Para dar tempo para a professora Andressa falar também com qualidade para vocês, a redação que é tão esperada. E quando eu falo de Enem, é importante pensar o seguinte: onde está a gramática? Principalmente na redação. Na competência 1, né, essa competência é a competência que mais vai solicitar de vocês a habilidade para o entendimento e aplicação na prática, tá? O Enem, pessoal, ele é um exame que exige do candidato, antes de regras gramaticais, habilidade de leitura e interpretação de texto. Se nós nos atentarmos para a matriz de referência do Enem, ela não menciona sequer a palavra gramática, tá? Entretanto, isso não quer dizer que o conhecimento gramatical não vai aparecer na prova. Assim como eu lhes disse, é na competência 1 da redação que vocês vão demonstrar todo esse afeto, carinho e proximidade que vocês têm para com a gramática, tá? Não é foco do Enem pedir, para além da interpretação de texto, um foco na gramática. Então, não há foco específico em regras gramaticais nos enunciados das questões objetivas, isto é, fechadas, do Enem. Fica, portanto, para a competência de número 1, que vocês vão, né, fazer da melhor maneira aí lá na redação de vocês. Então, o que cai?
cai a famosa variação linguística. Eu quero que vocês entendam, né, quando eu falo variação linguística. Não vou dar uma aula para vocês, mas é importante que vocês saibam, quando eu falo de variação linguística, para o Enem, ele quer reiterar que não existe o falar errado. Palavra-chave isso. Não existe o falar errado. Isso significa que existe uma norma culta do nosso idioma, aquela que nós fomos estimulados através do ensino fundamental, ensino médio, cursinho, para nos depararmos com as diversas esferas e situações comunicacionais às quais nós somos inseridos. Porém, o falar errado na variação linguística não existe. Então, o que é? Existem pessoas que tiveram estímulo para falar de uma maneira de acordo com um padrão. Existem pessoas que não tiveram estímulo para falar de uma maneira, falando de uma maneira, né, não padrão. Ou seja, variação linguística vai variar de acordo com a cultura, a posição social, a posição histórica, a posição geográfica. O que eu preciso saber então? O candidato precisa perceber que a linguagem tem uma funcionalidade de acordo com o contexto onde eu estou inserido. Eu estou falando com um diretor? Então a norma culta. Eu estou numa praia? Por que a norma culta? Uma linguagem completamente escorreita, numa praia onde você está para relaxar, onde você está para um tempo mais próximo e íntimo, assim, com famílias, tá? Com família e amigos. Evanildo Bechara, integrante atualmente da Academia Brasileira de Letras, diz o seguinte, isso me marcou, aprendi na faculdade. Todo ser humano precisa ser poliglota, sim, mas não de vários idiomas, né? Porque subentende-se quando eu falo poliglota, o reconhecimento de várias línguas, inglês, espanhol, francês, alemão, mas esse poliglota a que Evanildo Bechara se refere é ser poliglota do próprio idioma. É saber entrar e sair, com isso, das várias esferas comunicacionais em que nós estamos inseridos. Essa é a variação linguística. Uma palavra-chave para essa variação linguística é respeito. Respeito às diversidades. Quando eu respeito o próximo, por que estudou, por que não estudou, por que é isso, por que é aquilo, por que é negro, por que não é negro, porque, enfim, tem uma maneira de falar diferente da minha maneira de falar, mora em outro estado, eu entendi o que é variação linguística. Quando eu sou intolerante e preconceituoso, quando eu discrimino, eu não entendi o que é variação linguística. Então, pessoal, variação linguística é sinônimo de respeito. Aliado a isso, sejam, como eu disse a vocês, poliglota do próprio idioma. A variação linguística, ela nos dá a interpretação dessa maneira. Entendam, onde eu posso entrar e sair. É assim, tá? É assim que o Enem vai solicitar de vocês. Essa pessoa está inserida, está adequada ali ao contexto dela? Então aí vocês vão percebendo que está. Não está. Ok? Segundo tópico, gêneros textuais. Gêneros textuais, como que cai? Na redação? Não é gêneros textuais solicitados para você produzir um texto. Para você reconhecer através de um excerto a qual gênero textual se enquadra aquele excerto. É uma reportagem? É uma notícia? É um conto? É um relato? É uma crônica? É um artigo de opinião? Então vejam, o Enem quer um candidato leitor, né? Para além das aulas que vocês tiveram com a Andressa ao desenrolar do ano, como que é? Ele consegue perceber, além de produzir essa crônica, ele sabe identificar uma crônica. Então, pessoal, não se esqueçam, tá? Gêneros textuais, sem sombra de dúvida, uma questãozinha vai ter. Como bem nos disse
Já, né, o Dartan, as figuras, as famosas figuras de linguagem também aparecem aí. As figuras de linguagem, elas estão muito presentes na propaganda. Então, sem sombra de dúvida, saber, né, ter essa aproximação com a figura de linguagem é muito importante para esse desenvolvimento de vocês. Funções da linguagem, né, qual é, dentro dessa função da linguagem, como que ela trabalha? Função de linguagem, pessoal, entendam o seguinte, a prova do Enem traz, né, outros gêneros textuais que vão além dos gêneros que estão escritos. Traz charge, tirinha, obra de arte, como já disse Dartan, poesia. Então, tudo isso faz parte do esforço de uma interpretação exigida, né, de vocês, para ver se vocês estão atentos às relações mobilizadas e qual é a intenção discursiva. Quem remete, como ele usa isso, quais são os mecanismos que ele usa. É uma apelação, é uma emoção, é poético. Ele fala de uma coisa estando naquela coisa, por exemplo, uma história em quadrinhos, falando de história em quadrinhos. Aí nós temos a metalinguagem. Então, é fazer com que vocês percebam tudo isso. E textos verbais e não verbais, que eu vou falar agora no slide seguinte. Vejam, antes, né, ali tem algumas dicas. Eu vou falar um pouquinho aqui desse verbal e não verbal. Linguagem, pessoal, não é só o que está escrito. Tá? Entendam isso. Não é só o que está escrito. Uma charge, por exemplo, né, pode criar uma relação de oposição entre o que está desenhado e o que está escrito. Justamente é isso que vai gerar o efeito humorístico. O que causa o humor? O que é o humor? É rir? Não. É ser muito reducionista, pensar que quando um exercício nos pede humor é para causar risos. Não. Qual é a quebra de expectativa? Qual é a quebra, né, que teve ali? Então, compreender essa relação também faz parte do Enem. Fazer com que vocês entendam, para além de uma linguagem escrita, a linguagem que não está escrita. O que... Dando aula para vocês essa semana, eu disse, né? O implícito, o que está ali. Porque o que está explícito é muito fácil. É muito fácil. Mas o que é que está explícito? O que é que está explícito é a chave de uma boa interpretação textual, tá? Então, o segundo tópico, privilegie leitura e interpretação de texto. Tem que privilegiar, porque é um vestibular, é um exame que eleva bastante a interpretação de texto. Enquanto vocês já, com certeza, passaram por outros vestibulares, perceberam que a gramática também é muito elevada. Mas o Enem, ele eleva bastante, tá, a questão da interpretação de texto. Ler com cuidado, ler com calma, tá? E atenção, próximo tópico aí, para a formulação da questão. Todos vocês devem ficar muito atentos ao que é pedido na questão. Muitas vezes a pergunta vai contextualizar o assunto, mas ela vai pedir um direcionamento específico para vocês. Alguma relação particular que a resposta deve contemplar. Repito, uma relação particular que a resposta deve contemplar. Você não pode ficar divagando no comando da questão. O que é divagando? Trazendo as suas experiências em relação ao texto lido. A interpretação do texto é a visão que o autor quis colocar. Ok? Então, muitas vezes, um item meu particular está de acordo com o texto também, mas não está de acordo com o que de fato foi pedido. E o Enem é expert nisso. Ele induz ao erro. Falamos de um exercício assim na aula essa semana, porque ele é parcialmente.
A alternativa, ela pode estar parcialmente correta, mas entendam, parcialmente correto não é o correto. Então, sempre vocês ficarão em duas. É o ponto ruim, né, aí do Enem. Uma estará parcialmente correta e a outra estará correta. Busquem sempre, então, uma leitura atenciosa para que vocês consigam interpretar qual é a que está parcialmente correta, se necessário for, e buscar aquela que contempla o comando, tá, do enunciado, ok? E quando for interpretar uma tira, uma propaganda, cuidado para não cair nela. Como assim? O Enem, pessoal, ele gosta de pedir muita interpretação de texto, né? Estou falando bastante disso daqui, de peças publicitárias, institucionais, até pela natureza de tudo isso, né? Desse gênero. Então, qual que é a intenção? A persuasão do texto pode acabar escondendo a forma, a estrutura que a mensagem está sendo passada. Então, a prova, de maneira alguma, ela não costuma pedir o que a propaganda está falando. Não é isso. Lembrem-se, o que está falando já está ali. O explícito. O que ele quer? Como ela fala? De que maneira ela fala? Então, tem que prestar bastante atenção ao que o enunciado pede. Ok? Como ele pede? Faça isso, faça aquilo, tá? E aí, saber também qual que é a função imperativa dessa linguagem. De que maneira, né, o Enem vai solicitar isso para vocês. Então, pensando, fazendo com qualidade a essa maneira, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer uma boa prova. Uma outra coisa que eu não coloquei no slide, mas eu me lembrei agora. Leiam as questões primeiro. Muitas questões do Enem não têm necessidade de ler o texto. Só que a leitura desse enunciado primeiro é uma leitura com qualidade. Para você conseguir, com a sua maturidade, perceber, eu preciso voltar ao texto? Preciso, então volte. Eu não preciso voltar ao texto? Então responda a questão. Nós trabalhamos muito ao longo desse ano aqueles exercícios que vão pedir um pouco mais, vão passar até dos 3 minutos solicitados para vocês responderem as questões, mas nós também vimos que bateu o olho na questão, a resposta tem que vir. Nós fizemos muitos exercícios. E aí eu fui falando para vocês quantos segundos nós gastamos. Alguns 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos. O que acontece com esses exercícios? Eles vão possibilitar para vocês, lá talvez numa interpretação do Dartan, num texto completamente imagético, pegando uma questão de arte, que demanda um pouquinho mais, esses minutos que foram contemplados. E por fim, né, as dicas. Como que está o psicológico de vocês? Estão afiados, né, psicologicamente falando? Como assim afiados psicologicamente falando? Estão com o psicológico preparados? Como é que está a questão emocional? Que não adianta de nada, às vezes, nós falarmos aqui matéria, conteúdo, e não conseguimos tocar em vocês realmente. Então estejam bem preparados, tá? No sábado. Não tire o sábado para ficar fazendo exercício. Descansem bem, tá? Para que no domingo, né, vocês estejam com o emocional bem trabalhado, para que vocês estejam com o emocional da maneira que nós fomos conduzindo ao longo desse ano, da melhor maneira possível, tenho certeza, cada professor com sua tática, com sua palavra, fazendo com que vocês se sentissem verdadeiramente capazes. É isso que eu quero que vocês se sintam capazes. Todos vocês são. Estejam bem, preparem-se psicologicamente, estejam bem aliviados. Ansiedade é comum, todo ser humano tem ansiedade. O que nós não podemos deixar é a ansiedade mandar, principalmente na hora da prova. Controle,
a sua ansiedade, né? Mostre para ela que ela pode estar ali, mas você a está controlando. E estejam no horário correto, né? Lá para que vocês não sejam filmados, por favor, né? Nas fotos, lá com portões fechou e os nossos alunos ali não deram conta. Então, acertem o relógio, acerte os despertadores, se tiver que acertar, saia mais cedo. E, no mais, boa prova para vocês. Espero ter ajudado, espero ter colaborado. Qualquer coisa, estou também ainda à disposição, né, nesses minutos finais. Se tiverem perguntas, façam. E estou aqui para ajudá-los no que for necessário. Andressa, fala para nós aí um pouquinho da redação. Pois é, não tem como desvincular a redação da literatura, da gramática, não tem como, né? Então, nós somos todos, assim, um conjunto, e isso é o que compõe, né, o brilhantismo do aluno. O que ele associa lá com o D'Artan, o que ele aprendeu ao longo das vanguardas, dos feitos históricos, dos nossos poetas, enfim, das nossas eras, e o que ele aprendeu ao longo do ensino médio, principalmente, né, Rafa? As regras gramaticais, competência 1 do Enem, competência 4 também. É isso aí. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre a nossa estrelinha, né, do primeiro dia. Pode causar um pouquinho de temor? Não, mas não é bem assim. O aluno preparado, o aluno seguro, o aluno tranquilo, com certeza vai conseguir fazer um texto bem feito e usar aquela 1 hora a mais que o Enem dá para elaborar, né, todos os critérios, né, que as competências do Enem exigem. Bom, agora eu vou compartilhar com vocês, então, a minha dica de hoje. Na verdade, eu separei 2 dicas para vocês. Elas vão envolver um pouquinho a competência 2 e 5 e, consequentemente, a competência 3. Deixa eu preparar aqui. Vamos lá. Vamos lá. A minha primeira dica para vocês, meus queridos, bom, entre todas as coisas que o Rafa comentou, né, sobre a tranquilidade na prova, o tema vai aparecer, assim como todas as outras disciplinas, ao mesmo tempo. Então, ainda que você prefira fazer a redação mais para o final, dá uma olhadinha ali no tema, porque a gente sabe que às vezes o Enem tem uma prova muito temática, né? Então, se segue a linha do meio ambiente, todas as questões, né, geografia, história, envolvem essa mesma temática. Então, de repente, lendo o tema, sabendo ali o direcionamento que você tem que ter, talvez você busque inspiração, né, no momento de resolver as questões. Mas, enfatizando esse ponto, visto que o ano passado, né, aliás, esse ano, que refere-se ao ano passado, muitos alunos tiveram a redação anulada porque fugiram ao tema ou tangenciaram e a nota caiu, assim, consideravelmente. Então, hoje, o meu alvo, né, a minha dica, assim, essencial é para que você faça uma leitura temática muito cuidadosa. Todo recorte temático, em outras palavras, todo tema que o Enem propõe, ele sai de um eixo temático. Pode ser na área da educação, pode ser na área do meio ambiente, pode ser na área da saúde, não me importa. Ele sempre vai, ou mesmo em mais de uma, inclusive, né? Mas ele sempre vai sair de uma esfera ampla. Isso nós falamos muito em sala de aula. Olha, sabe aquele grandão? Aquilo que envolve todo aquele contexto? Então, dali vai sair um recorte. E o recorte não é para você ignorá-lo, né? E ficar preso naquela órbita do assunto generalizado. Você tem que atender ao requisito que é o nosso recorte. O tema vai tirar de um dos eixos, ou mais de um dos eixos, um assunto específico. Então, não basta falar apenas de saúde ou meio ambiente. Ele vai direcionar a saúde para o eixo saúde mental. Ainda assim, ele vai te direcionar a um outro eixo, que é um eixo comportamental, a visão da sociedade. Então, é fundamental que você encontre as palavras-chave, aquelas palavras que não podem ser ignoradas e que elas devem aparecer em todos os momentos do seu texto. Então, hoje a minha dica é, faça uma leitura temática atenta, entenda o assunto, você pode até começar o seu texto falando sobre o assunto abrangente, mas do meio do parágrafo da introdução, por exemplo, você já tem que entrar no seu eixo temático, tá? Então, vamos aqui, olha, veja bem, essa análise da abordagem temática é da competência 2, dentre
outras análises também. Essa análise, se você realmente entrou no tema, se você abordou o tema na íntegra, é uma análise da competência 2. Qualquer momento em que você, ao longo do texto, se desviar desse eixo temático, desse recorte temático, que é o específico, você vai sofrer penalizações da competência 2, 3 e 5. Não tem como, porque elas estão totalmente articuladas, tá? Então, a minha dica para você é o seguinte: pegou a frase temática, identifique as palavras-chave, ou seja, nós sabemos que o problema acontece no Brasil, então o Brasil tem que aparecer em qualquer momento, tá? Nós sabemos que há um eixo temático específico, saúde, educação, qualquer outra coisa, mas qual é o comando desse tema? O que ele quer que você aborde? Ele quer que você busque caminhos para combater? Ele quer que você identifique os problemas? Então é muito importante que você entenda, olha, eu estou nesta área, mas eu preciso identificar estes problemas, ou então eu preciso apontar estas soluções. É muito importante essa leitura temática, porque você tem que apresentá-la em todo momento do texto, tá? Então, veja bem, na competência 2, ela vai analisar se você apontou essa frase temática ao longo do texto. Ou seja, se você apresentou o tema na introdução, você já cumpriu o primeiro momento, tá? Você tem que agora fazer o seguinte: olha, encontrei a frase temática, achei onde o Enem quer chegar, onde o Enem quer que eu chegue. Então, eu tenho que apresentar essa sequência ao longo dos outros parágrafos, mas eu não posso repetir palavras. Então, ou seja, na introdução, aborde a frase inteira, na íntegra, ainda que você reparta em momentos diferentes. No D1, que é a parte da sua argumentação, use sinônimos para se referir à frase temática, ao eixo temático que ele abordou. Por exemplo, se ele quer que você combata algo, combater é enfrentar, certo? São maneiras de você erradicar aquele problema. Então, use sinônimos, mas desde que esteja muito claro o que o tema te propôs, certo? Outra situação bem interessante, aborde o tema na íntegra na introdução. No desenvolvimento 1 e 2, use sinônimos a ele, e depois você pode retomá-lo na conclusão. Por quê? O Enem não gosta que você repita palavras, mas quando há um distanciamento entre 2 ou 3 parágrafos, você pode sim voltar ao tema, tá? Então, a minha dica é, pegou a frase, pegou o tema, comece fracionando, né, se você achar mais fácil fazer essa abordagem, mas desde que você, ao final de cada parágrafo, pergunte-se, eu respondi o comando do tema? Para isso, transforme essa frase em uma pergunta. Raramente, não me lembro de algum tema que o Enem tenha proposto uma pergunta especificamente, mas para que você ache os fatores da tese, transforme este tema em uma pergunta. Aí você vai achar os fatores que impactam, geralmente 2 fatores, né, para que seu texto fique ali entre 4 parágrafos bem escritos, certo? Transforme esse tema em uma pergunta. Vamos um exemplo aqui, por exemplo, dos últimos 2 temas que foram deste ano, referente ao ano passado, que foram do Enem presencial e digital. O estigma associado à saúde mental. Para você achar os fatores desse tema, pergunte, quais são os estigmas associados à saúde mental, à doença mental? Quais são os preconceitos? E a discriminação, a falta de informação? Pronto, você já achou seus 2 fatores. Então, a minha dica crucial é, pegue o seu tema, entenda o seu tema e transforme esse tema em uma pergunta. Responda no desenvolvimento, mas aponte o que você vai trabalhar na introdução. O Enem, este ano, exige uma tese analítica, ou seja, os fatores têm que estar explícitos na introdução. Quais são os problemas, os estigmas? São esse e esse. Ou seja, eu vou trabalhar no D1 esse e no D2 aquele. O Enem, ele tem muita redação para corrigir, o corretor tem muita redação, então ele quer um texto já pronto, um texto fácil de ler, e assim, com certeza, a sua análise do corretor nesse seu texto vai ser muito mais rápida e muito mais produtiva se você expuser logo na introdução
quais são os fatores que você vai defender no D1 e no D2. Olha esse outro tema, o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Pergunte-se, quais são os desafios? Só de você formular essa pergunta, você vai achar já pelo menos duas opções, né? Pelo menos duas possibilidades de responder essa pergunta, certo? Nisso, você já cumpre o requisito da tese e já deixa claro para o seu corretor o que você vai trabalhar no D1 e no D2. Mas a cerejinha do bolo é você, ao final do seu desenvolvimento 1 e 2, que você sempre volte ao tema. Isso é fundamental para que você não tangencie ou talvez não cometa alguma fuga temática, porque isso é um critério de penalização, né, muito relevante na sua nota. Pegou o tema, pergunte-se, transforme uma pergunta. O que ele quer de mim? Ele quer que eu combata? Como eu vou combater? Quais as possíveis ações? Achou a sua tese? Ao final de cada desenvolvimento 1 e 2, certifique-se que você realmente respondeu a pergunta do tema. Assim, a sua redação, o seu texto ficará muito bem articulado e, com certeza, o seu corretor não vai penalizá-lo por tangenciamento temático, que é o vilão, né? E pelo menos foi o vilão da última redação, ok? Agora eu vou trabalhar um outro ponto que também é relevante, né? A redação ela é muito interligada entre os parágrafos. Então, o aluno tem que apresentar o tema, contextualizá-lo, apresentar a tese na introdução, apresentar o fator da tese 1, relacionar um repertório, isso você pode buscar ali na área de sociologia, filosofia, né, na própria literatura, e na geografia, inclusive, na história, né, e depois você vai voltar ao tema e certificar-se que você respondeu a sua pergunta mental sobre o tema. Depois você vai para a conclusão, que é o momento final do seu texto. Ok, nós temos 5 fatores. Vou fazer qualquer conclusão que eu vou ter nota 200 na competência 5. Não é bem assim. Veja bem, a gente tem que ser muito bem articulado para poder fazer uma proposta de intervenção que seja pertinente ao tema. Imaginem, o tema é desigualdade social, desigualdade, qualquer outro fator, problemas para combater a evasão escolar, qualquer que seja o tema, você tem que propor uma solução ao final. Então, você trabalhou que o problema, por exemplo, para erradicar a evasão escolar é a falta de incentivo da família, a falta de estrutura, a desigualdade social. Então, vamos lá. Nós vamos chegar na conclusão e nós vamos elaborar uma proposta de solução. Perceba, nós temos que fazer uma análise muito detalhada no desenvolvimento 1 e 2, para que nesse momento final, a gente proponha algo que de fato possa acontecer, que de fato possa impactar para minimizar ou talvez extinguir aquele problema. Então, escolha agentes que sejam eficazes, a família, a comunidade, né? Isso é muito vago, por quê? Porque o problema acontece justamente nessas esferas, no âmbito familiar. Então, as pessoas precisam de algum tipo de motivação para poder agir a partir daí. Então, nada mais justo que um órgão governamental, né, frente à importância que ele tem no meio social, para poder intervir em vários fatores da sociedade brasileira. Então, na escolha do seu agente, prefira sempre um órgão que tenha competência relacionada a isso. Um exemplo, se o problema for do âmbito, né, do eixo educacional, nada mais justo que o Ministério da Educação atue frente a isso. Afinal, ele existe para isso, para atuar, para criar políticas públicas. Se for da saúde, automaticamente o Ministério da Saúde. Então, atribua sempre um agente forte e imponente frente a essa problemática. Na sequência, embora não seja uma regra, nós temos o detalhamento. O Enem está muito criterioso com relação ao detalhamento. Ele não vai aceitar qualquer informação além. Ele quer que você evidencie para ele que você sabe aonde colocar esse elemento, aonde que ele se apresenta e de forma muito clara. Então, a minha dica de ouro para a proposta de intervenção é que você detalhe o seu agente. Quem é este órgão que vai atuar frente à sua problemática? Imagine que a sua proposta subirá para esse órgão, que alguém competente pegará a sua proposta e colocará em prática. Quem é? Eu vou direcionar um problema relacionado à educação
para o Ministério da Educação. Quem é esse órgão? Este órgão é responsável por elaborar políticas públicas, medidas, ações públicas na área da saúde. Nada mais justo que ele atue nessa problemática. Sendo assim, na sequência, organize a sua proposta. O corretor tem, em média, 3 minutos para corrigir a sua redação, de 3 a 5 minutos. Então, facilite a identificação da sua ação. Quem vai fazer? Ministério? Tal. Quem ele é? Ele é um órgão responsável por isso? Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer de que maneira? Ele vai atuar nas escolas, ele vai atuar nas cidades, ele vai delegar uma função à prefeitura, ele tem poder para isso. Então, organize a sua proposta. Na sequência, pense, para que toda essa ação vai acontecer? Qual é a finalidade? Eu achei o meu agente pertinente ao tema, eu propus uma proposta muito viável, tá? E depois eu achei o meio modo. A proposta chegará à população através do que? Das escolas? Sim, porque é a partir dali, né, a educação fundamental das crianças, mudando o pensamento desde cedo, certamente no futuro, talvez um pouquinho distante, a sociedade talvez tenha uma outra postura, porque os temas do Enem, embora sejam um pouco específicos, eles envolvem muito análise comportamental. Então, não adianta criar leis para que as pessoas sejam mais conscientes. Você não pode obrigar as pessoas a aceitar o outro, ou a respeitar as outras pessoas, ou a não agredir um animal, por exemplo. Então, tudo parte da análise comportamental, é a conscientização, a finalidade de um processo, né, de palestras, por exemplo, de projetos voltados para a área de transformar o ser humano de dentro para fora, é muito válido neste ponto, tá? Então, as ações do Enem, por exemplo, elas são muito voltadas para essa análise, porque, assim, um assunto recorrente, por exemplo, de violência contra a mulher, não adianta mais só criar leis, é preciso mudar o pensamento. Então, é preciso que a gente atue na raiz do problema, né, e não de maneira, por exemplo, preliminar. E sendo assim, elabore a sua proposta com 5 elementos, mas caracterize, assim, uma dica muito importante, caracterize o seu detalhamento, caracterize o seu agente, detalhe o seu agente, quem ele é, qual a importância que ele tem frente a isso. Sendo assim, certamente você terá uma boa análise, né, na sua proposta, na sua redação num todo, e terá uma excelente nota. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a professora Marina, aqui do COLAG, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que cai no conteúdo de filosofia e de sociologia no vestibular, né, como que a gente pode abordar os principais temas, os principais tópicos, e pensando também a intersecção sociologia, história, filosofia e história, tá bom? Vocês, então, farão o vestibular, né? Primeira prova são 45 questões de ciências humanas e o conteúdo pode aparecer, né, nessas 45 questões. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente fazer uma análise comentada. Essa questão, por exemplo, traz um tema que é comum na filosofia, que é o racionalismo, né? Então, na filosofia nós temos 2 linhas principais do pensamento filosófico,
que sempre estão presentes em todos os vestibulares. Como pode aparecer? Por exemplo, pode cair dois textos diferentes pedindo para você fazer uma análise ou comparativa, ou uma análise para confirmar a ideia dos dois textos, é uma interpretação também em relação, dependendo da questão, ao tempo e ao contexto histórico. Nesse caso, é uma questão que envolve apenas o racionalismo. E aí nós estamos falando aqui do pai do racionalismo, né? Não é à toa que eu trouxe esse autor, porque ele com certeza estará presente em alguma questão, que é Descartes. Descartes, como pai do racionalismo, ele fundamenta todo o pensamento científico e ocidental. Então, todas as formas de pesquisa que nós temos na nossa vida atual contemporânea tem muita influência do Descartes, né? O plano cartesiano, inclusive, foi Descartes, né, que inventou, que fez, né, que elaborou, que descobriu. Então, tá aí a questãozinha de 2019. Considero apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo perfeito, ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. E texto 2. Qual será a forma mais razoável de entender como que é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade todo-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Então, é um trecho de uma das principais obras de Descartes, né, Meditações Metafísicas, na qual ele está questionando aqui a ideia, né, a hipótese de um Deus aí, uma das etapas da dúvida cartesiana, tá? Então, apropriado, né, esse Deus que seria aí para ele a terceira hipótese, né, que ele coloca como algo que possa fazer com que ele duvide de tudo. É uma dúvida exagerada, uma dúvida hiperbólica. O Descartes ele sempre está presente, então, nessa área, nessa linha filosófica, no contexto aí do racionalismo, tá? E aqui a resposta da barriga da questão, né? De acordo com o comando do texto, comando da questão, os textos abordam um questionamento da construção da modernidade que defende um modelo centrado na razão humana. Essa modernidade, né, é o próprio contexto que também está inserido na visão do racionalismo. Então, o racionalismo moderno, é o próprio nome, né? Eu já acabei de falar, racionalismo moderno. Descartes funda o racionalismo moderno, e na filosofia isso gera um impacto tanto na filosofia quanto em todas as outras ciências, tá? Passando então adiante, pessoal, outro tema que cai muito, né, que está ligado ao contexto histórico, que é uma das nossas principais revoluções, que é a Revolução Francesa. Como que ela aparece, né, principalmente na filosofia? Essa questão de 2017, ela traz para a gente uma interpretação até na área do direito, né, em relação com o surgimento das leis e também esbarra no liberalismo político. Por quê? Porque a própria questão já traz para a gente a criação dos direitos do homem e da humanidade, feita, né, escrito a declaração lá em 1789. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela tem uma influência direta de John Locke, que é um dos principais pais do liberalismo político. Então, a questão diz o seguinte: fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo. Então, esse trecho ele traz muita coisa, né? Ele traz aqui no final a mentalidade iluminista, que é uma mentalidade de revolucionar muito do pensamento, é uma cultura, é um momento de efusão, um momento que muitos pensadores querem mudanças, e esses pensadores trazem esse movimento aqui, né,
junto ao que vai se tornar a Revolução Francesa. Tá? Então, o contexto histórico é o contexto de Revolução Francesa, e nós temos os pensadores iluministas, que são alguns, né? Nós temos Voltaire, Diderot, Rousseau, que é um dos outros pais do iluminismo, e aqui, né, também John Locke, que está presente, é um inglês, mas está presente na Revolução Francesa e influencia diretamente na Declaração dos Direitos do Homem. Até hoje, nós temos influência do John Locke na nossa Constituição, na nossa Declaração dos Direitos do Homem Universal, da ONU, né? E também John Locke, como pai do liberalismo, e um dos influentes dessa revolução também, o iluminismo, também influenciou a Constituição norte-americana. Então, é um dos grandes pensadores que provavelmente vai aparecer no Enem mais uma vez, tá? Nesse caso, nós temos um texto direto aqui, mais focado na questão dos direitos humanos. O gabarito aqui está errado, o gabarito é letra E, tá? Peço desculpas aí, foi um erro de digitação. Então, a questão aqui, ela traz a temática, né, da universalização do princípio da igualdade civil. O que é o princípio da igualdade civil? O pensamento de igualdade, fraternidade e liberdade, que é um pensamento de Revolução Francesa, tá? Do contexto da época, que está presente nos nossos direitos até hoje, tá? Então, essa questão, né, é um exemplo de como a Revolução Francesa pode aparecer, como que os iluministas estão presentes também nessa formação, né, nessa concretização dessa mentalidade, tá? E a atualidade, né, como que os direitos humanos, como que tudo isso está carregando uma mentalidade aí nesse contexto histórico, né, deste contexto histórico, tá? E falando de sociologia, dentro do pensamento aí mais atual, pensando na sociologia, nós temos um tema que talvez esbarre, talvez esteja aí na transversalidade com história, com geografia, a gente não tem como saber. Mas, aqui, diretamente, eu trouxe o tema da etnia, da diversidade cultural, né? Então, muito presente também na nossa atualidade, que são os direitos dos nossos povos originários, tá? O artigo 231 da nossa Constituição Federal, Constituição Cidadã, de 1988, traz o seguinte tópico, né, o seguinte artigo: são reconhecidos aos índios a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Bom, o comando da questão pede para a gente assinalar aqui, né, de acordo com a persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo, tem em vista a vinculação histórica fundamental entre. Aí, qual que seria a vinculação histórica com a lei que está aqui na nossa questão? Olha só como cai, né, como pode aparecer para a gente. A vinculação, ela está introduzindo aqui um aspecto fundamental, que é o do espaço da sobrevivência cultural. A lei protege, então, um direito dos povos originários relacionado ao espaço e também relacionado à sobrevivência cultural. O que, né, a gente tem contato, é um tema atual que eu acho que pode aparecer, porque esse ano foi um ano de discutir principalmente o projeto de lei, né, PL 490, foi muito discutido, os direitos dos povos originários esteve nas mídias o ano todo, então pode ser que apareça alguma coisa, e a gente tem que sempre lembrar que falar de etnia, de povos originários, é também falar de meio ambiente, o que é essa terra, o que é esse território, está relacionado com a cultura, com a etnia, porque os povos originários não são, não é que não são, mas na verdade estão diretamente relacionados, são colados, né? Toda a cultura, toda a produção, todo o saber daquele povo está diretamente relacionado com a terra na qual ele habita, né? Uma questão de identidade muito profunda. Então, se essa terra for
redirecionada ou demarcada, a diversidade cultural, ou seja, essa sobrevivência cultural que está sendo aí apontada, né, depende do espaço. Se esse espaço muda, a sobrevivência cultural tem que se adaptar novamente, tá? E por que é uma questão interessante também para a gente pensar o meio ambiente? O meio ambiente também está sendo muito discutido, está muito em voga. As terras indígenas e os povos originários são povos que produzem, né, e fazem esse sistema no meio ambiente muito natural, muito orgânico. Então, de certa maneira, existe uma preservação ambiental, né, uma simbiose ali com a cultura e com o meio ambiente. É uma coisa, é uma vivência, é uma cultura mesmo, de fato, muito interligada, né? Então, esse meio ambiente, ele vai indiretamente, né, vai ser protegido também de acordo com essa demarcação, tá? Então, passando para outro tópico dentro da sociologia, indústria cultural, que sempre aparece, às vezes aparece em redação, às vezes aparece de alguma forma aí junto com outra questão, mas a indústria cultural, que é um tema super conversado, né? Então, vamos lá, questãozinha aí também do Enem, tá? Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, que tampouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar, para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Pessoal, esse trecho aqui é um trecho do texto do Theodor Adorno e do Max Horkheimer, são dois autores aí da indústria cultural, né, que é um contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, são autores do Instituto de Pesquisa Social da Escola de Frankfurt, lá da Alemanha, são pensadores da análise crítica, são pensadores que têm influência marxista, mas que também criticam Karl Marx, estão num contexto, né, de produção intelectual, no contexto de Alemanha nazista, no contexto de produção, né, uma produção aqui, até que os pesquisadores da Escola de Frankfurt tiveram que concluir suas pesquisas nos Estados Unidos, por perseguição também política, né? Então, nesse sentido, né, são pensadores que trazem uma análise muito aprofundada e criticam aspectos da nossa sociedade de cultura de massas. O que significa indústria cultural, né, nesse sentido? A indústria cultural, gosto de lembrar aqui, que o próprio nome já diz, é uma indústria da cultura. O que essa indústria da cultura faz? Ela produz muitas coisas. E essa produção, ela proporciona uma liberdade, mas essa liberdade, aqui, segundo os autores, né, como o próprio texto já diz, é uma liberdade que deixa o indivíduo muito livre, mas que, né, faz com que ele tenha comportamentos aí uniformizados, comportamentos que acabam sendo padronizados pela própria produção de informação em massa, de propaganda em massa, de arte produzida em massa. A indústria cultural, ela é uma produção em massa causada, né, por um contexto de tecnologia, né, de avanço tecnológico no pós-Segunda Guerra Mundial e pelo crescente mercado aí, né, tanto de inserção das mulheres no mercado de trabalho, quanto de ampliação no mercado de consumidores. Então, nós temos um contexto que possibilita, né, que a sociedade possa escolher, e essa escolha, né, tanto do que comprar quanto do que pensar, ela tende a, segundo esses autores, tá? Então, segundo Theodor Adorno e Max Horkheimer, são autores que criticam
a essa sociedade, né, essa produção exacerbada, esse consumo exacerbado, a forma como nós somos influenciados a consumir, tá? Por esses meios. Tá? Então, eles dizem o seguinte, ó, na nossa atualidade, no nosso momento, nós somos influenciados a ter certos comportamentos que, né, às vezes fazem com que a gente pense que nós estamos fazendo escolhas livres, mas, na verdade, são influenciadas por estes meios, né? Então, existe aí todo um contexto que dá para aprofundar nessa análise, mas é um contexto aqui que eu gosto de lembrar, eu acho que sempre cai, sempre está presente, dá para a gente fazer também temas e tópicos, desenvolver em redação, tá? Que é um contexto atual, tá? E aí, pessoal, em relação à prova, né? Façam uma leitura atenciosa. Tenho certeza que vocês sairão bem. Desejo a vocês uma boa prova, um bom desempenho. Na redação, cabem muitos autores. O importante aqui, né, é ter confiança. E eu tenho certeza que vocês vão sair super bem, tá? Então, para essa primeira parte aí, desejo a todos uma boa, excelente prova. Bom vestibular para vocês.